Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, chegando praticamente aí agora na segunda metade de abril e logo em seguida estaremos no quinto mês do ano, sexto mês do ano, enfim, o ano está já se aproximando lá da sua metade. De qualquer maneira, vamos ver aí se as coisas realmente começam agora a andar, aí a economia a fazer a sua marcha mais acelerada, reduzindo a inflação, as taxas de juros já estão mais se comportando melhor, o governo está tendo assim algumas ações importantes para fomentar os negócios e criar um ambiente de liberdade econômica e de impulsionamento das atividades econômicas, que é fundamental. Bom, nós sempre começamos o programa aqui com o nosso destaque empresarial, nossa contabilidade e tal, fazendo com que as pessoas, com você, telespectador, empresário ou não, tenha conhecimento de negócios, tenha conhecimento de como levar o seu negócio, como ser efetivo e eficiente na sua atividade econômica. Nesse espaço hoje, vamos no espaço conversando sobre contabilidade. E no Conversando sobre Contabilidade, Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado uma vez mais pela tua presença. Parabéns, o espaço cada vez mais, sendo prestigiado pelos nossos espectadores, sejam eles empresários ou não, que é uma coisa interessante. Eu que agradeço a participação. Por exemplo, lá de Santa Maria tem o Anselmo Casagrande, que pergunta para o professor Salésio: gostaria de saber onde lanço na contabilidade as antecipações de lucros e se, no final do exercício, sou obrigado a transferir o montante retirado para a conta de lucros. E aí? Anselmo, lucro é consequência. Através dos atos que o gestor praticou, você apura o seu resultado. Esse resultado, é isso? Se o ativo aumentar e manter a obrigação, significa dizer que teu patrimônio líquido aumentou. Se o teu ativo manteve-se, mas reduziu as tuas obrigações, significa que o teu patrimônio líquido aumentou. Este aumento é gerado através do resultado positivo, através do lucro. Então, veja só, no momento em que tu gerou lucro, não é isso? Significa dizer que o teu patrimônio líquido aumentou e o lançamento da distribuição deste resultado se dará no patrimônio líquido. É isso? Olha, acontece que poderá acontecer que você queira, ou o gestor queira, distribuir um resultado que ainda não aconteceu. Ou seja, eu quero distribuir o quê? Uma expectativa de resultado. Então, neste caso, na verdade, o que você está querendo é um empréstimo, é retirar um valor da empresa e que será pago através de um resultado que você vai obter. É isso? Bom, então, nesse caso, eu recomendo que você faça o quê? Um mútuo em que a pessoa jurídica autorize este empréstimo, não é isso? Que será pago através do lucro que será gerado. Por que isso? Porque caso você não gerar lucro, ou caso você tiver um lucro inferior àquele valor que você distribuiu antes de conhecê-lo, você vai pagar 35% de imposto de renda, de forma definitiva. Entende? Então, você não pode correr esse risco de ter que pagar 35% de imposto de renda, na fonte, de um valor que você não sabe. Se você fizer um mútuo, esse mútuo você vai pagar, sim, o imposto de operação financeira, que esse imposto é para a pessoa física, é 0,0082, que representa 0,25%, e se for pessoa jurídica, 0,0041 ao dia, que representa 0,125% ao mês. Então, é muito aquém daquilo que você pagaria se caso não tivesse lucro, em valores que foi retirado,
e cujo imposto de renda existe uma tributação definitiva na ordem de 35%, ok? Só porque muito cuidado. Se você tiver débitos trabalhistas, tá? Débitos salariais, você não pode distribuir lucro. Se você distribuir lucro, a multa será de 50%, de 10% a 50% do débito devido. E se você tiver também débitos tributários ou previdenciários, se houver distribuição, tendo esses débitos, você vai pagar de multa 50% da importância paga, ok? Então é isso, a gente tem que ter muito cuidado. O lucro eu só pago se eu não tiver débitos salariais ou débitos previdenciários e tributários, não é isso? Senão vou ter multa. Se eu distribuir antecipadamente e não tiver lucro, eu vou ter uma tributação na fonte na ordem de 35%. Então, por isso, eu recomendo que, neste caso, você faça um mútuo através de um empréstimo, pagando o IOF, que é muito aquém da tributação, e se depois tiver lucro, você paga através desse lucro, ok? Aí sim, você lança onde? O empréstimo é lá no ativo não circulante, empréstimos a sócio, e é isso. E depois que pagou isso, você simplesmente lança a distribuição do lucro e dá baixa desse empréstimo. Que legal. Olha aqui, ó. Uma outra pergunta que para o professor Salésio D'Agostin vem de São Paulo, do Armando. O Armando quer saber o seguinte: o Conselho de Contabilidade foi o 4º conselho mais antigo criado no Brasil. E ele cita a data aqui, 1946. O senhor poderia nos explicar por que os jovens não são estimulados a estudar contabilidade, a seguir a carreira de contador? Pois é, Silvio, isso é um fato, é verdade. O Conselho de Contabilidade é o 4º conselho mais antigo do Brasil. O primeiro é a Ordem dos Advogados do Brasil, que foi criado em 1930. Okay? Então, na verdade, são 92 anos. Eu escutei esses dias dizendo que estavam festejando 90 anos. Talvez 90 anos seria do Rio Grande do Sul, mas no Brasil foi criado em 1930. A OAB. Tá? Através do decreto 19.408, foi criado no dia 18 de 11 de 1930. O segundo conselho mais antigo é o Conselho de Engenharia, que foi criado em 1933, tá? No dia 11 de dezembro. O terceiro conselho mais antigo é o de Medicina, que foi criado em 13 de setembro de 45. O 4º conselho foi o de Contabilidade, que foi criado em 27 de maio de 1946, tá? Através do Decreto-Lei 9295. Muito bem. Essa pergunta que você está fazendo, Armando, o que é que acontece? Nos faz considerar alguns aspectos. Quando foi criado o Conselho de Contabilidade, não é isso? Esse conselho permitiu que estaria contido nesse órgão de fiscalização contadores, que é o bacharel em ciências contábeis, e o técnico em contabilidade, que é o profissional de 2º grau. Então, ou seja, os dois profissionais dentro de um mesmo conselho, e foi apelidado esses dois profissionais de contabilista. Então, me diga uma coisa: que motivação ia ter um jovem a estudar ciências contábeis, a estudar contabilidade, passar 4 anos, mais de 4 anos numa faculdade, para depois ser chamado de contabilista e equiparado ao profissional de 2º grau? Então, isso desmotivava e as pessoas não queriam isso. Muito bem. Tem mais um outro problema, também dessa falta de motivação para o estudo da contabilidade, é que no Conselho de Contabilidade, quem elegia os conselheiros eram tanto o contador quanto o técnico, e o técnico representava a maioria do colégio eleitoral. Então, os conselheiros lá do Conselho de Contabilidade eram eleitos, na verdade, pelos técnicos de contabilidade. Você me entende? Então, com isso, o que é que acontecia? Que o Conselho de Contabilidade, como órgão de fiscalização, não fiscalizava o campo do contador. E, ao não fiscalizar o campo do contador, leigos atuavam nessa área e, com isso, o contador não era valorizado, porque todos executavam essa tarefa. Muito bem. Então, o que é que acontece? Em 1910... acabaram com o termo contabilista.
ok? Ou seja, então não é mais permitido o uso do termo contabilista, em 1910. Ou tu tem que se identificar, ou é contador ou até contabilidade e não mais como contabilista. Em 1915, primeiro, em 2015, no dia 1º de junho, acabou o registro dos técnicos em contabilidade, lá no Conselho de Contabilidade. Então, o órgão de fiscalização vai, daqui um tempo, ter somente contadores. E, com isso, vão começar o quê? A fiscalizar a área contábil e o contador começar a ser mais valorizado. E também o Conselho de Contabilidade, por ser constituído só de contadores, vai começar a orientar a sociedade quais são as funções do contador e a importância que ele desenvolve para a proteção do patrimônio, para o desenvolvimento econômico e social. Então, o que é que acontece? O contador, até então, não era valorizado e o curso não era motivado por uma única razão, é que, na verdade, nós não tínhamos órgãos que realmente fazeria a devida defesa e que agora, certamente, nós vamos começar a dar um impulso necessário para essa valorização e essa profissão tão importante para o nosso desenvolvimento. É por isso que eu acredito que agora, a partir de 2015, não tendo mais técnico de contabilidade no Conselho de Contabilidade, tudo vai voltar àquilo que deveria ser e é por isso que a nossa profissão, a profissão do contador, não era valorizada e não era incentivada e motivada aos jovens a estudar contabilidade, que a coisa está mudando. Isso vai transformar o contador num patamar mais elevado de dignidade profissional, quer dizer, aí você vai se equiparar aos grandes profissionais das áreas afins. Salles, muito obrigado pelas tuas explicações. Eu, como economista, aprendo muito aqui contigo também essas coisas e acho que realmente isso desperta a atenção, não só daqueles que são contadores, que são desta área, mas empresários, aqueles que estão querendo fazer as suas empresas. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas estão buscando seu próprio caminho empresarial e elas vão precisar, claro, naturalmente, dos conhecimentos e do apoio e da assessoria da contabilidade, dos contadores. Obrigado, Salles. É isso aí, e continue mandando as perguntas que, na medida do possível e de acordo com o nosso conhecimento, nós teremos o maior prazer em respondê-las. Muito bem, um abraço, até. Até. Olá, inegavelmente vivemos um novo tempo nas relações capital-trabalho. Ambos evoluíram, mantiveram e aperfeiçoaram conquistas e isso tem sido bom para as relações entre eles. Se observarmos bem as empresas que conseguem equilibrar as normas sociais, os valores transcendentes da natureza humana, com as normas de mercado, valores de mercado, são as de melhor desempenho. Nem sempre o trabalhador age motivado pelo valor monetário que ofere, mas em função de valores não exprimíveis em moeda, mas que lhe emprestam prazer e realização. Então, é hora de ampliarmos essa realidade em que todos ganham. Sejam pequenos negócios ou grandes, a forma de equilibrar essas duas faces de uma mesma moeda, o lucro empresarial e o ganho laboral, é a mais inequívoca fórmula para o sucesso e a prosperidade das empresas e das pessoas. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos os telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Essa semana eu quero falar sobre a tal reforma tributária. É desnecessário dizer a importância das reformas que o Brasil tanto precisa. E no âmbito tributário, a falta de uma reforma descompassa a gestão das nossas empresas, que necessariamente, para não se incomodar com o fisco, acabam pagando muito mais tributos do que deveriam. Chama atenção no início do mês
que o jornalista Daniel Wettermann, do jornal Estado de São Paulo, afirmou que o Senado deve enterrar a reforma tributária para evitar perdas em ano eleitoral. Olha só. Segundo a matéria, o mesmo texto, passando no Senado, não há chances de votação na Câmara neste ano. O motivo é a falta de vontade política, possivelmente pela falta de patriotismo de nossos parlamentares, mais preocupados com seus interesses particulares do que o desenvolvimento da nação. Em tempos de Páscoa, então, acreditando no coelhinho, a reforma tributária que precisamos e que vai ajudar a destravar o desenvolvimento brasileiro seria a tributação do consumo, que substituiria o ICM, o ISS, o IPI, PIS e a COFINS pelo IVA, Imposto de Valor Agregado. Com uma base ampla, uma legislação com menos variáveis, acredito que chega a mudar 46 vezes por dia no Brasil, então, e uma sonhada alíquota única. Por enquanto, aguardando os acontecimentos, já entendendo que tudo vai ficar para depois das eleições, o empresariado brasileiro segue sobrevivendo à ressaca de uma pandemia mundial e ainda as novidades de uma guerra absurda do outro lado do mundo, que dá reflexo nos nossos quintais. Uma boa semana a todos. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, já estamos lembrando aí que estamos há 22 anos no ar, né? Desde 2000 estamos no ar aqui, o programa já se consolidou, começou lá como contraponto, lá atrás. De qualquer maneira, eu quero agradecer a você, telespectador, que tem dado agora, sobretudo com a questão da internet, com as redes sociais, tem dado muito prestígio a esse programa, até porque desfilam por aqui figuras extraordinárias como essa que estamos recebendo aqui, o Dr. Carlos Biderman. Dr. Carlos, obrigado pela sua presença uma vez mais. Gostaria que fosse mais frequente, mas se tu tens uma agenda terrível também, né? Muito obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite. Prazer sempre estar aqui contigo. Tá. Dr. Carlos Biderman, nós estamos vendo que a economia, como disse o presidente Bolsonaro lá na época da pandemia, das medidas aquela de fecha tudo, para tudo e tal, a economia a gente vê depois. A fatura está chegando, nós temos inflação mais elevada do que era previsto, mas em compensação algumas coisas estão sendo boas do ponto de vista da macroeconomia, crescendo o investimento estrangeiro aqui, desemprego caindo e tal. Qual é a sua visão a respeito disso para esse final do ano? Eu fizesse uma boa síntese, né, Silvio? Eu acho que, vamos dizer assim, a pandemia provocou toda uma necessidade de aporte de recursos. Isso aconteceu no mundo todo, né? Enfim, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Teve um gasto absurdo em relação ao sistema de saúde para propiciar vacinas, atendimento às pessoas que estavam infectadas, enfim, isso foi uma tragédia global, mundial, e o Brasil saiu muito bem nesse aspecto, porque conseguiu, enfim, vacinar boa parte da sua população, uma velocidade acima da média mundial, e também, vamos dizer assim, conseguiu, através do sistema de saúde, que já havia um programa de vacinação do povo como um todo, talvez inédito no mundo todo, e conseguiu, com esse sistema, vamos dizer, avançar bastante nisso, mas teve um custo bastante alto. E esse custo, obviamente, saiu do bolso do governo federal, e, obviamente, toda a expansão monetária, a gente sabe, por definição, isso gera inflação, isso aconteceu no mundo todo. Então, no Brasil, era absolutamente esperado que todos esses custos com o programa todo de saúde que foi feito, investimento na saúde, com medicamentos, enfim, com vacinas, com atendimento às pessoas, apesar de alguns terem desviado os recursos que eram para a saúde, a gente sabe bem quem foi. Desviaram para a folha de pagamento, para poder emitir os salários. Mas o dinheiro saiu do governo federal, então isso acabou, enfim, aumentando com a expansão monetária, isso gera inflação, isso é inexorável, isso é regra básica de economia. Então, esse é o custo que a gente está pagando por todo o processo que foi feito de atendimento às pessoas carentes e especialmente ao sistema de saúde. Então, a consequência é essa, a gente sabia que isso ia acontecer, sabia a dimensão que ia acontecer, mas de uma certa forma a economia está absorvendo relativamente bem esses aspectos. Claro que os custos dos produtos têm aumentado muito, vamos dizer, poxa, está bem. Não, claro que não. Às vezes, todo aumento de preços, e a gente está sentindo isso no supermercado, a gasolina é efeito mundial. Eu estive agora nos Estados Unidos, nunca o preço da gasolina teve o mesmo nos Estados Unidos que no Brasil, e hoje o preço é absolutamente igual em termos de valores. Então, a inflação lá 8,5%. Exatamente. Então, não é um fenômeno brasileiro. Então, as críticas que a gente tem visto ao governo federal nesse aspecto são as mesmas pessoas que pediam que houvesse o auxílio que de fato aconteceu, agora criticam por haver inflação. Então, poxa, cadê a coerência? Quer dizer, coerência que não se espera mesmo
mesmo de alguns agentes públicos nesse país, né? Então, a narrativa é sempre mais importante que o fato. As consequências, a gente sabe que aconteceram por aquilo que foi pedido e foi concedido corretamente, mas agora a consequência está aí. Mas a economia está andando, né, Silvio? A economia anda razoavelmente bem, a redução do desemprego, que é extremamente positivo, eu vejo que as empresas estão indo bem. Falasse em investimentos externos, de fato, a queda do dólar é um efeito direto desses investimentos, da entrada de recursos, que vem acontecendo num volume acima do esperado. Então, o país vai relativamente bem, as empresas vão relativamente bem. Acontece que, vamos dizer assim, a pandemia toda gerou, por aquele lockdown exagerado, na minha opinião, já se falava sobre isso durante a pandemia, causou uma série de fechamentos de empresas. A gente vê aí, é só andar nas ruas que vê quantas lojas, que é o que a gente mais vê, né, fechadas pelo país todo. De novo, nos Estados Unidos aconteceu exatamente a mesma coisa. Agora, nessa minha ida para lá, vi que muitas lojas tradicionais americanas, muitos restaurantes tradicionais fecharam, e é um fenômeno muito semelhante ao daqui. Então, tudo isso aconteceu. Então, as pequenas e médias empresas sofreram muito na pandemia, as consequências estão aí. Então, o resgate disso é um resgate de longo prazo. Mas, de uma certa forma, as coisas, dadas as circunstâncias, vão relativamente bem. Aquelas empresas que conseguiram sobreviver a esses efeitos todos estão, enfim, em processo de recuperação bem interessante. Carlos, nós estamos no ano eleitoral e sempre se diz que o ano eleitoral ele tem uma influência direta no processo de desenvolvimento da economia, os agentes econômicos, a questão do mercado e tal. Tu tem sentido, qual é a tua percepção desta influência da eleição deste ano, que vai ser uma eleição, talvez, na minha visão, a mais importante da história da República Brasileira? Como é que você está vendo esta influência do processo eleitoral, do acerramento das posições na economia? Silvio, eu esperava um efeito maior, dada, vamos dizer assim, as pesquisas indicando um possível desastre aí no resultado dessas eleições, mas eu acho que o mercado já percebeu que essas pesquisas não refletem a realidade, porque o mercado não está demonstrando grandes sinais de preocupação em relação ao processo eleitoral. Nós estamos aqui em meados de abril, já caminhando para o final de abril, fechando aí o primeiro quadrimestre do ano, aí há 6 meses das eleições, e o mercado segue absolutamente normal, vê o investimento estrangeiro chegando, as empresas investindo, então parece que não vai acontecer eleições na economia, isso não está acontecendo. Eu não sei se isso já é uma previsão, uma antecipação, os mercados fazem com muita competência isso, uma antecipação do que vai ser o resultado dessas eleições, mas eu gostaria que isso fosse verdade. Mas as preocupações existem, mas os mercados ainda não refletem essa preocupação. Ainda estive essa semana em Curitiba, visitando um cliente meu, que é uma rede enorme no país aí de restaurantes, e eles dizendo que, por enquanto, o efeito é nenhum em relação à expectativa das eleições e até não esperam que as eleições afetem o negócio deles. Então, essa é uma perspectiva que está se vendo. Mas, enfim, os agentes econômicos sempre se preocupam com esse tema, a Bolsa de Valores reflete, o dólar vai refletir isso, com certeza, as tendências de conforme for o processo eleitoral, mas o fato é que eu acho que o mercado não está esperando um resultado trágico nas eleições, e isso é extremamente positivo, né, Silvio? Então, eu acho que, vamos dizer assim, a existência de uma terceira via, como muito se fala, eu acho muito difícil que se crie, né? Então, acho que realmente a tendência é a manutenção do governo. Eu acho que a tendência é a vitória do presidente Bolsonaro. Não que eu morra de amores pelo Bolsonaro, longe disso. Mas o projeto dele é o menos ruim para o país, não tem dúvida, né? Inclusive em relação à terceira via. Então, acho que isso é o que vai acontecer. Eu acho que a tendência hoje é muito clara, né, de que há perspectiva, onde se vai no país, se circula pelo interior do Estado, pela agricultura, se vê, poxa, o movimento a favor da manutenção, da reeleição do Bolsonaro é extremamente grande, muito maior do que se vê numa possível, do que se fala de rejeição. Então, acho que essa é a tendência, os mercados já estão refletindo isso. Bom, nós sabemos muito bem, nosso telespectador, e quem conhece o Carlos Biderman, a sua história do ponto de vista de torcedor do Grêmio, mais dirigente do Grêmio, como é que tu está vendo, Carlos, o Grêmio na segunda divisão e tal? Agora, o grande objetivo do Grêmio é subir para a primeira divisão. Esses primeiros passos do Grêmio aí, como é que tu estás avaliando? Acho que tem que avaliar de duas formas, né? O primeiro, o futebol em si, que é o que mais nos interessa, que, enfim, acho que o trabalho está sendo muito bem feito, tenho acompanhado o trabalho do Denis, do Roger, tenho eventualmente frequentado o vestiário e vejo que é um trabalho muito sério, muito competente, muito dedicado, não tem
que se saiba, problemas de vestiário. O elenco é qualificado suficientemente para fazer uma boa campanha e voltar. Então, eu não vejo, assim, grandes riscos, vamos dizer assim, de não voltar, apesar de todas as circunstâncias que se viveu ano passado. Eu acho que tudo está se encaminhando para um ano positivo nesse aspecto, né? Quem sabe botando aí mais uma faixa ainda esse ano. Por outro lado, a gente vê um clube Grêmio como clube muito estruturado, muito arrumado. Esse é um ano muito complexo, temos 3 eleições agora a partir de setembro e outubro, renovação de metade do Conselho Deliberativo, uma mudança na mesa do Conselho Deliberativo, meu mandato se encerra agora em outubro, e a renovação, uma nova eleição para o Conselho de Administração. Então, esse ano vai de turbulências, vamos dizer assim, políticas, e que espero que não afetem, vamos dizer assim, a estrutura que foi montada nesses últimos anos, a estrutura administrativa, de compliance, de governança, muito sólida no Grêmio, né? E a gente vê que, pelas andanças que se faz pelo país, aí eu tenho viajado bastante, quando as pessoas estão muito surpresas com o que aconteceu com o Grêmio, e vê no Grêmio um dos clubes mais sólidos do país em termos de estrutura de governança, estrutura financeira, estrutura administrativa. Então, eu acho que esse acidente de percurso tem que ser encarado dessa forma, como um acidente de percurso e uma recuperação rápida para projetar um Grêmio muito forte para os próximos anos. Né? E que sirva de lição, né? O que aconteceu ano passado, né? 3 eleições, difíceis, sem nenhuma perspectiva, não tenho, se me perguntar quais são as tendências, dizer que não tem nenhuma tendência de nada. Ali, obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí pelo trabalho que tem realizado, inclusive no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Nós sabemos que o Grêmio é um time tão grande, um clube tão grande, um clube mundial, né? E isso acontece, o Cruzeiro está há 3 anos, o Cruzeiro, o grande Cruzeiro, né? Vasco. Está há 3 anos, o Vasco, Botafogo. Né? E Botafogo, então são grandes clubes, né? São clubes que são marcas do Brasil, que também passam por isso. Aqui o nosso conterrâneo passou também, certamente vai voltar porque quer ser campeão também desse campeonato da 2ª divisão, nosso adversário aqui em Porto Alegre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Silvio, prazer falar contigo. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, há 22 anos no ar aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos recebendo com muita honra o Márcio Binzeli, que é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Márcio, muito obrigado, fazia hora que a gente não se fechava por aí, né? Pois é, uma satisfação, obrigado pela oportunidade, ainda mais esse marco histórico aí dos 60 anos do Conselho, 77 anos do sindicato. Com muita honra fomos reeleitos aí para presidir o Conselho por mais um triênio, tomamos posse em janeiro agora. 70% dos votos da categoria, o que aumenta ainda mais nossa responsabilidade, mas muito feliz de poder estar aqui contigo. Obrigado. Com certeza. E também está aqui comigo o Armando Fontoura. Hoje o negócio é corretor de imóveis, né? Armando Fontoura, que é o presidente do Sindimóveis, grande é nosso amigo, ele como Binzeli, né? Fazendo um belíssimo trabalho no Sindimóveis. Parabéns, Armando. Muito obrigado. O sindicato vem trabalhando forte para poder estar junto com o corretor de imóveis. O sindicato é do corretor de imóveis, tá? No momento hoje tem uma história de venda, né? bom também, verdade. O mercado está acirrado, está forte hoje, as empresas grandes fazendo grandes lançamentos, né? Então o mercado promete muito e já vem prometendo do futuro muito forte ainda. Com certeza. Vou aproveitar então essa dica aí deixada pelo Armando, né, e conversar um pouquinho primeiramente com o Márcio aqui. Márcio, exatamente, apesar da pandemia, ou até por causa da pandemia, né, as pessoas começaram a se voltar um pouco mais, né, para os imóveis, né? O que aconteceu assim? As pessoas, aquele cidadão que estava pretendendo dali a 5, 10 anos dar o imóvel para o neto, melhorar a casa da filha, o que ele se deu conta, né? Que o momento é agora, né? Nós perdemos muitas pessoas amigas, queridas, próximas, né?
E a pandemia deu uma mexida assim com, digamos assim, com o time, né, do mercado imobiliário. Então as pessoas passaram a trocar o 2 dormitório por 3, o 3 para cobertura para casa, qualificar os seus espaços, os seus ambientes onde residem, tentando também, de certa forma, ter um espaço maior para também ali colocar um espaço de trabalho mesmo que remoto. Por isso algumas migrações também para o litoral, para a serra, pessoas que, em definitivo agora, não é? As mudanças elas não vão regredir. Claro que o presencial retorna, mas ainda vai permanecer porque as ferramentas evoluíram muito, né, digitais de trabalho. Então, eu acredito assim que isso deu uma mexida, o mercado segue aquecido, né? Locações, compra e venda. Hoje, muito presente a questão do condomínio por causa da segurança, as pessoas buscando muito assim, opções em condomínio. Então, acho que é um momento também, e o imóvel sempre foi a moeda forte, sempre foi um investimento seguro, ele tem um rendimento bom e ele tem um valor agregado a médio e longo prazo que ele sempre vai corrigindo mais que a inflação no que diz respeito à valorização, porque brota um shopping center, vem um Pontal, vem um Barra Shopping, né? E o que está na volta do Iguatemi, tudo que está na volta valoriza, né? Na mesma coisa no Praia de Belas. Então, ou imóvel, ou empreendimento privado, ou empreendimento público também, né? Uma estação de metrô, ver todo esse metrô que foi até Novo Hamburgo agora, né? O pessoal pega o metrô, cai dentro do aeroporto. Então, são as lógicas de qualificação de espaços urbanos de uso coletivo também. Olha essa pista de skate, que coisa maravilhosa na nossa orla. Hoje, a valorização da orla, uma outra ótica de visão da área central também da cidade, novas oportunidades de investimento, se avizinha aí uma revisão de plano diretor também. E a gente sempre diz, a segurança na negociação imobiliária é com corretores de imóveis, né? Corretora, imobiliária, né? Porque ainda tem muitos golpistas e as pessoas estão sofrendo muito. Aí é que está, é importante que o Márcio tenha citado isso, exatamente por isso, que a função do corretor de imóveis, ele é especializado, qualificado, entendeu? Então, é preciso, assim como um advogado vai fazer um contrato disso, daquilo, um advogado é importante, o advogado sabe os meandros da coisa, ele é profissional nisso. Da mesma forma, o corretor de imóveis. Então, sempre quando vai fazer qualquer operação, transferência, isso, comprar isso, tem que ter um corretor de imóveis. Eu gostaria de aproveitar vocês dois aqui, o Armando Fontoura também, para saber o seguinte: Porto Alegre, tu falaste muito bem isso aí. Porto Alegre está hoje efervescendo, né? Porto Alegre não é só a orla do Guaíba, toda a cidade está sofrendo uma transformação que está qualificando a cidade, melhor. E há áreas na cidade, Armando, vocês conseguem detectar, vocês, tu e o Márcio, áreas mais valorizadas? Por exemplo, eu moro aqui na Praia de Belas, um pouquinho mais depois do Beira-Rio, em direção ao centro, e esta área está sendo muito valorizada pelas coisas da orla do Guaíba. Mas existem outros bairros em Porto Alegre que o setor da construção está tendo uma situação melhor, quer dizer, há uma atração maior em bairros? Olha, eu penso que a atração está em todos os lugares, na verdade. Dentro da cada situação de cada local, é claro, né? Quer dizer, tem um lugar aqui que vai ter uma valorização muito grande por outras coisas, pela orla, por tudo aqui, lá na Zona Norte, pelo crescimento do Iguatemi também, que nesses últimos anos, o que cresceu aquilo lá. Jardim Europa, estão fazendo um empreendimento maravilhoso lá. Ipanema aqui agora também está Ipanema também. Ipanema, né? Ipanema também é maravilhoso. Quer dizer, na verdade, todos os lugares, eles têm um up. Eu tinha um diretor meu, lá no tempo da Habitat, lá dos anos 80, por aí, ele diz o seguinte: ó, o status está em todos os lugares. Depende da condição de cada comprador. E basta apenas o camarada ter condições de comprar aquele imóvel naquele lugar. Quer dizer, ele pode comprar ali é a coisa boa dele, o status dele. Ali ele vai morar, ele vai viver, ele vai trazer a família dele. Ali é o bom para ele, naquele momento ali. Perfeito. Mas o crescimento é geral. Né? Márcio, e a tua visão nessa questão aí? Que não é à toa que brota a farmácia em tudo que é esquina. É verdade, a farmácia com mais dá. É uma coisa impressionante, o fator farmácia, quando surge uma farmácia é porque já foi feito o estudo, né? Porque o pessoal está na ponta, claro, assim, né? Fazendo investimentos. E a população está envelhecendo também, né? Tem tudo isso, uma série de fatores. Né? Esse é o exemplo da farmácia, é só um exemplo, né? Mas a gente sabe que ali, né, o Armando mencionou a questão da Zona Norte, a CIS Brasil é um eixo estruturado, importante, né? E a gente percebe assim, no entorno dos hospitais ali, o Conceição, o Clínicas, tem um valor agregado, né? O HPS, as faculdades, proximidade da PUC,
então a Ritter dos Reis, isso tudo vai agregando valor, porque tem, né, o aluno que estuda ali, que vem do interior, que quer as proximidades com a faculdade, o próprio campus da agronomia, uma região que desenvolveu a Zona Leste ali, ainda carece um pouco, mas a cidade já está se voltando mais para aquele lado de lá também. Então, a gente percebe assim que realmente as duplicações de avenida, esse cuidado que a cidade está tendo também, não é? Com a ciclovia, hoje muito presente. Então, existe um plano diretor cicloviário. A gente recebeu no final do ano passado lá na Câmara um debate também sobre a revitalização agora do 4º Distrito, que é uma região muito nobre, né? Verdade, perto da rodoviária, perto do aeroporto, perto do centro. E ali fica degradado. Parece que fim de semana os travestis ainda tomam conta das esquinas, né? Nada contra, mas eu digo assim, é uma região que tem um potencial enorme, todos os modais de transporte, com 2 estações de metrô, entende? Lotação, ônibus, todas as facilidades ali, do 2º andar vista para o Guaíba, então, quer dizer, e ainda não vingou, quer dizer, vamos dizer, da Cristóvão para baixo uma situação, da Cristóvão para cima a gente tem a Padre de Chagas, a gente tem um Moinhos de Vento, são regiões próximas, né, que ainda... talvez por conta da própria legislação não tenham se desenvolvido, mas aquilo ali, a hora que virar a chave, vai também ser uma... E a chave está virando. Está virando. E, na verdade, é o seguinte, eu estou com 2 líderes da área do corretor de imóveis, e são 2 líderes estaduais, o Márcio, que é presidente do Conselho, e o Armando, que é presidente do sindicato. Vamos falar um pouquinho dessas entidades. O sindicato, eu há muito tempo tenho muita proximidade com o sindicato, tive menos com o Conselho, não é por questões históricas, enfim, mas o sindicato tem um papel fundamental na questão da política, né, da qualificação do corretor de imóveis. Como é que tu define, assim, Márcio, esse momento que vocês estão passando? Porque hoje, eu me lembro, eu sou daquele tempo, viu, Márcio e Armando, em que as pessoas às vezes não tinham nada o que fazer, o cara não conseguia emprego em nenhum lugar, você é corretor de imóveis. O cara não precisava, né, se qualificar, ele não precisava ser fiscalizado, ele não precisava ser formado em corretor de imóveis. Ele ia lá porque era o que sobrava. Mas hoje não, para ser corretor de imóveis, tu tem que ter uma visão, tem que ter uma formação que o sindicato proporciona, e eu cresci e está aí sempre para sustentar, não é isso? Isso aí. Na realidade, a gente vê assim, ó, só para fazer uma audiência tem que ser advogado, né? Para fazer uma cirurgia tem que ser médico e para fazer intermediação imobiliária tem que ser corretor de imóveis. Então, o sindicato, ele tem, digamos assim, uma caminhada histórica, inclusive, que se iniciou antes do Conselho, né? O Conselho foi criado a partir das lideranças sindicais, que o sindicato tem 77 anos, e a primeira legislação ela é de 62, que criou os conselhos, e então o Cresci tem 60 anos, esse ano completa 60 anos. Então o sindicato tem... Primeiro é fruto de liderança do Sindimóveis, né, que é presidente do Cresci hoje. Exatamente, a gente sabe que a legislação... ela tinha um outro formato, que era a obrigatoriedade da contribuição sindical. Hoje já não tem mais esta obrigatoriedade. Então, claro que os sindicatos que tiveram e têm um papel importante na relação de trabalho, empregado, empregador, né? Quanto ao profissional liberal, não existe tanto essa relação, ela não é tão forte, né? Mas os sindicatos têm e tiveram um papel muito importante, especialmente nesse resgate histórico de valorização profissional, de relação empregador-empregado. A gente conversava com o Armando aqui sobre o contrato do corretor associado, que também é uma legislação muito parecida com o advogado associado, né, que ele tem um percentual e ele passa a ser sócio, né, do escritório. Então, que é uma característica das profissões, dos profissionais liberais, né? Então, cada um tem o seu papel. Por exemplo, a tabela de honorários é a responsabilidade do sindicato, por exemplo, não é? O conselho, ele tem mais, digamos assim, a missão de inscrever, faz o controle dos estágios, das pessoas físicas, das imobiliárias, da inscrição, e a fiscalização, porque... Infelizmente, nós ainda temos muito zelador, porteiro, síndico de prédio, atravessadores que tentam se passar por corretores de imóveis, fora os golpistas que estão muito criativos, né, por causa da internet em especial, no sinal, na caução, num depósito adiantado, depois a pessoa chega lá no imóvel, não tem o imóvel, não era o imóvel, entendeu? Foi anunciado sem o consentimento do proprietário, é um golpe. Então, por isso, os cuidados... que a gente vem batendo forte, o slogan, né, da nossa gestão é o imóvel só com corretor, por conta da importância, da relevância de aspectos contratuais, documentais, desde uma vistoria, se tem um eletrodoméstico queimado, um vidro quebrado, quem vai pagar a conta de água, conta de luz, o condomínio, especial no aluguel por temporada, evitar dores de cabeça.
Então, toda essa questão ela diz respeito ao dia a dia do corretor, que trabalha forte na compra e venda, alocação e gestão de condomínios, mas também na avaliação, que é um outro nicho de mercado muito interessante, mas aí, claro, tem que ser feito um segundo curso, que seria mais ou menos a nossa, entre aspas, a nossa pós-graduação, não é, Armando? Que é o curso de perito avaliador, que existe um outro cadastro, a pessoa tem uma outra numeração controlada pelo Conselho Federal, que habilita o corretor a fazer avaliações imobiliárias também. Então, é um nicho de mercado que tem um potencial muito interessante. Cada vez mais vai crescer, né? E assim, eu diria, o corretor de imóveis, ele tem alguns gatilhos muito interessantes. Assim. Primeiro, que o investimento não é muito grande para a sua formação. E o tempo também não é muito longo de formação. 3 anos. São 10 meses. 10 meses. Poxa, meses. E é uma profissão maravilhosa. Mas mesmo assim as pessoas querem se passar para o corretor sem ser corretor. Né? Por isso que a gente tem feito em parceria, o sindicato já também, sempre proporcionando cursos de atualização, né? Digamos assim, o aperfeiçoamento do profissional corretor de imóveis a partir de atividades complementares, ele tem agregado muito. Então, nós criamos lá uma plataforma EAD dentro do Conselho com cursos. Uma educação continuada. Fotografia imobiliária, perito judicial, como prevenir a lavagem de dinheiro, como utilizar HP12C. São vários cursos, módulos, né, de uma semana. E aí o cidadão faz ali, o corretor de imóveis, pela plataforma EAD 100% online e vai se atualizando. O profissional tem que estar sempre buscando atualização por conta dessa situação, né, que envolve a tecnologia. Hoje é muito importante o profissional ele estar atualizado. E a atualização ela vem do conhecimento, da busca pelo aperfeiçoamento profissional. Eu queria explorar um pouquinho o Armando com relação à tabela de honorários. Tem leis aí para isso, né, Armando? Inclusive tem uma lei aqui na Assembleia Legislativa em andamento. Nós encaminhamos não da tabela, mas do corretor está dentro da escritura. Sim. No negócio. Tá? Então, nós entramos com um pedido para um deputado nosso aí, Papari Kubak, tá? Lá do PL, para ele aprovar a exemplo de outros estados da federação, que tem lá no Alagoas, tem em Mato Grosso, tem em Paraná, tem mais algum outro estado que eu não lembro agora de cabeça, que já aprovaram nos seus estados lá uma lei estadual que o corretor estará dentro da escritura. O negócio foi realizado pelo corretor tal ou pela imobiliária tal. E, na verdade, nós já pedimos, isso aí a nível federal dos anos 2000, e foi negado, né? Então, o nosso pensamento hoje, a nível de federação, é fazer isso em cada estado, ou no maior número de estados possível, e a partir daí, com a força de cada estado, fazer com que seja uma lei federal, tá? Que o corretor esteja dentro do negócio imobiliário. A tabela de honorário, como disse o Márcio, tá? É uma função do sindicato. Ela estava desatualizada, não tinha regiões que tinham um comerciamento diferente, que é a praia, o litoral lá, o Tramandaí, Capão e Torres, tem um comissionamento diferente da nossa aqui, do resto do estado, vamos dizer assim. Quem vende áreas também de fazenda também tem um comissionamento diferente. Então, nós fomos em cada cidade aí, falamos com a associação local lá e pedimos, eles mandaram para nós e nós colocamos dentro da tabela o comissionamento deles em particular, tá? Então, tá ali, hoje em dia, ele vai receber uma tabela bonita, feita pelo sindicato, com o apoio do conselho, né? Vai nos ajudar até financeiramente para pagar essa tabela aqui. O conselho é o lado rico do setor, né? Exatamente. Da contribuição sindical, os sindicatos ficaram enfraquecidos no que diz respeito à estrutura. Mas então, para ele botar na parede lá a sua tabela ali, aqui, ó, meu comissionamento aqui é tanto, por lei. É uma regulamentação, né? Não, é lei. Está dentro da lei 5.530, né? O sindicato faz a tabela dos honorários aí, isso em todo o país, é isso aí. Perfeito. Márcio, para concluir nossa conversa, que nós teremos, eu vou convidar o Márcio mais vezes aqui, porque a área de corretor de imóveis é importante para a estrutura urbana, para o desenvolvimento da cidade e tal, até porque eles têm, o Márcio e o Armando, têm uma visão maior da cidade, mais ampla, né? Mais, digamos assim, global da cidade, mais macro da cidade. Isso é importante passar para você, telespectador, não só para quem tem interesse direto na área corretor de imóveis, enfim. O teu depoimento final, Márcio.
Eu queria também aqui deixar um abraço fraterno às mulheres. Hoje o mercado imobiliário conta com 35% de corretoras de imóveis mulheres. E a tendência é crescer mais ainda. Né? Crescer mais. Como nós, né, o mês de março é o mês da mulher, dia 8 de março, e também nas nossas instâncias todas deliberativas da gestão, desde o início, lá em 2016, quando assumimos o primeiro mandato, nós criamos uma vice-presidência de integração feminina e hoje, em todas as instâncias deliberativas do Conselho, nós contamos com valorosas colegas corretoras de imóveis. Fizemos o 4º encontro estadual de corretoras de imóveis, agora em março, e um ciclo de palestras, dress code, liderança, foram várias atividades envolvendo ali a questão da presença da mulher no mercado imobiliário. Então, prestar aqui a nossa homenagem, né, no Conselho Fiscal, na turma julgadora, na diretoria, na representação junto ao Conselho, enfim. Então, a gente fica muito feliz, né, hoje de poder contar com as colegas aí e deixar esta homenagem aqui por ocasião do transcurso aí do mês da mulher. Perfeito. Tem depoimento final, Armando? Quero, no meu depoimento final, falar o seguinte. Na rua, o corretor chega e pergunta para mim assim, o que o sindicato faz por mim quando a gente vai chamá-lo para se associar e está dentro da entidade? Porque a entidade não sou eu, a entidade é uma coisa que existe há 77 anos, feito agora amanhã, dia 31 de março, né? 77 anos, uma coisa muito importante. Tá? Como disse o Márcio, tem 11 ou 12 anos mais do que o Conselho, é isso, né? 17 anos mais do que o Conselho, é uma coisa importante. Então, eu digo assim, as coisas mais importantes da correção, da corretagem são de dentro do sindicato. O Conselho foi criado dentro do sindicato. Quer dizer, a lei foi criada dentro do sindicato, coisa que dá importância a isso. A segunda coisa mais importante do corretor de imóveis é justamente a tabela, que é feito pelo sindicato dos corretores de imóveis. Tá? Então, é como eu digo assim, o que o vereador, o que o deputado faz por mim, particularmente? Para mim, particularmente, não faz nada. Ele tem que fazer pela coletividade, pela sociedade que eles vivem. Quer dizer, eu estou lá na entidade para fazer pelos corretores de imóveis, assim como o Márcio está no Conselho, para fazer o máximo, para fazer também pelo corretor de imóveis, para poder abraçar e fazer a função de cada um. Ele está na função de fiscalização e nós na fiscalização, na função de ajudar o corretor, de dar um apoio para o corretor. E complementando até essa intervenção do Armando, sempre que a gente faz uma entrega de carteiras, eu falo isso, né? Que existe uma reserva legal de mercado e é prerrogativa exclusiva do corretor a intermediação imobiliária. Então, o corretor de imóveis, quando ele recebe a carteira dele, ele passa a ter o direito de receber os honorários. Ele vai fazer um contrato, né, e ele passa a receber pelo serviço prestado. Ele tem o direito de sair dali da entrega de carteira e abrir uma imobiliária. Né? E o mercado imobiliário, ele não existe imóvel que não se venda, não existe imóvel que não se alugue. Então, basta a pessoa acreditar, arregaçar as mangas e trabalhar bastante, que profissionalmente ela vai se realizar, ajudando as pessoas a realizar o sonho, ou seja, o sonho de uma vida inteira, a casa própria. Então, é uma amizade que se cria, um laço de fraternidade ali a partir de uma boa prestação de serviço, um bom pós-venda, um negócio bem feito, ali tu cria um vínculo de parceria. Eu até hoje tenho amizade com o primeiro corretor do primeiro imóvel que eu comprei lá em 77. É isso aí. Deve ter sido um bom negócio, deve ter te orientado bem, claro, né, com certeza. Então, isso aí valoriza mais a profissão de corretor de imóveis. Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui. Vai dizer mais seguido, vamos convidar porque eu acho importante esse tema. Armando, da mesma forma, parabéns pelo sindicato, pelo que o sindicato faz em favor, assim como o Conselho faz, né, em favor do profissional. Nós temos que prestigiar este profissional porque ele nos dá garantia daquilo que talvez seja o único bem que tu vai ter na tua vida, que tu vai almejar, que é a sua casa própria. Obrigado, um grande abraço. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Bernardi, que semanalmente traz aí importantes assuntos, conteúdo para vocês, principalmente na área do mercado imobiliário. Dr. Gustavo Bernardi, um assunto que está em voga e hoje está sendo muito discutido, está em efervescência no mercado imobiliário, é a questão das permutas. Como é que funciona esse mercado? Qual é o processo? Permuta, Silvio, nada mais é do que a troca de um bem por outro bem. O que nós estamos vendo no mercado imobiliário é que como é que as empresas faziam antigamente para construir prédios, para construir condomínios? Elas iam lá, compravam aquele terreno, faziam o que a gente chama de land bank, que é um banco de terrenos, e estabeleciam um planejamento para ir construindo ao longo dos anos nesses terrenos. Chegou um momento em que o terreno, em que a área útil bem localizada ficou muito caro. E começou a se criar um produto que a gente chama de permuta. Inicialmente, essas permutas eram muito simples. Olha, Silvio, tu tem um terreno, eu vou construir aqui um prédio de 12 andares, vou te dar aqui o equivalente a 14%, 18%, 20% da área útil para pagar o que eu te pagaria em dinheiro por esse terreno. Né? Isso é permuta. Isso é permuta. Isso foi evoluindo, né? Hoje há diversas formas de permuta, hoje há inclusive o que a gente chama de a alienação fiduciária do solo, há direito de superfície, há uma série de outras formas. Mas o que é preciso entender é que hoje o proprietário de áreas nobres e não mais tão nobres, nós tivemos essa semana empreendimentos em áreas que há poucos anos eram pouco nobres, né, e que hoje estão sendo empreendidos com valores altíssimos, né? Então, o que é importante entender é que o proprietário de terreno, o proprietário de área útil hoje tem um instrumento muito forte na mão dele para fazer negócios na área imobiliária, né? Que é trocar essa área útil, trocar esses terrenos por área construída em empreendimentos. Isso se tornou a praxe do mercado imobiliário, né? Hoje não é mais eu querer vender para uma construtora como a Melnick, por exemplo, um terreno e ela construir, né? Hoje é eu me associar a ela numa permuta e ela vai construir aquele empreendimento e me entregar um pedacinho dele. E é preciso entender que nesse mercado de permutas você tem diversos instrumentos que reduzem drasticamente a carga tributária. Existem instrumentos em que você faz permutas de valores altíssimos, com reduzíssima carga tributária e com uma forma absolutamente garantida, segura, eficiente de você fazer esse negócio, né? Então, está se tornando, principalmente aqui para a nossa região, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, litoral, um instrumento de negócio muito forte para o dono da área útil, para o dono do terreno. E existe uma área mais específica da cidade em que ocorre isso? Na verdade, a gente costumava ver isso nos limites da cidade. Entorno, Zona Sul, litoral, Zona Norte, Grande Porto Alegre, isso acontecia muito. Hoje, Silvio, a gente está vendo isso, inclusive, em terrenos pequenos para construção de prédios no centro de Porto Alegre. Então, esse instrumento se tornou algo extremamente útil para o dono do terreno, para o dono da área. É indiscriminado os locais hoje. O que a gente vê hoje é que existem áreas de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, do litoral e de regiões aqui próximas a Porto Alegre que estão se tornando altamente valorizadas, né? Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, aqui, Gravataí, né? Olha o que está se tornando Gravataí, né? E o que é preciso que o proprietário dessas áreas, né, entenda que ele tem instrumentos para fazer isso de forma segura, que ele tem instrumentos para fazer isso de forma econômica, muito mais econômico do que fazer isso na pessoa física dele, né? E que há uma receptividade muito grande no mercado imobiliário para esse tipo de negócio, né? Acho que é importante divulgar isso. Doutor Bernardi, toda vez que o senhor vem aqui e fala a respeito disso, a gente vê que o mercado de construção civil, quer dizer, seja transferência, seja novas construções, enfim, tudo que é investimento na área da construção está muito em efervescência no mercado. E, por outro lado, a gente vê que está reduzindo o nível de desemprego no país. Qual é a relação que o senhor faz, aqui pelo menos na região metropolitana de Porto Alegre, onde o senhor atua? A indústria da construção civil, historicamente, foi uma das primeiras que mais responde, rapidamente pelo mercado. Nós já conversamos sobre isso aqui 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás. Nós tivemos um congresso em São Paulo em que o grande questionamento era até quando a construção civil vai continuar pujante como ela está, né? O cenário que se analisou foi 5 anos, né?
mas porque foi o limite do estudo, né? Se imagina, né, que se não ocorrer nenhum grande processo inflacionário, porque a gente está vivendo hoje um processo inflacionário, né, que desequilibre os contratos, que prejudique os instrumentos de financiamento, esse mercado vai continuar pujante, eu diria, entre 5 a 10 anos, né? Então, a construção civil é uma indústria que responde muito rápido ao incentivo, responde muito rápido a uma melhora do quadro econômico da região em que ela está, né? E ela entrega muito retorno, né? A construção civil entrega muito retorno, né? O brasileiro ainda tem o grande sonho de ter a sua casa própria, o brasileiro ainda tem o grande sonho de trocar de imóvel ao longo da vida, o que é diferente dos outros países, né? Então, isso vem a reboque da construção civil. E de regularizar a sua situação imobiliária. Por exemplo, eu gostaria de, rapidamente, eu vi uma matéria no jornal outro dia aí sobre o número de processos de oficialização de transferência de imóveis, em função da redução da taxa de transferência. Nós já falamos disso aqui no teu programa também. Nós estamos, neste mês de abril, Porto Alegre está dando 50% de desconto sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, para regularizar contratos de promessa de compra e venda que não foram transformados em escritura. Chamados contratos de gaveta. Chamados contratos de gaveta, que tenham sido assinados até 31 de dezembro do ano passado. Né? Hoje, inclusive, foi protocolado um pedido pelo Sinduscom para que se prorrogue, né, esse prazo, que até então vai até o final deste mês. 50% de desconto num tributo que incide sobre uma base de cálculo alto, como é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é significativo. É verdade. Né? Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui. Até a semana que vem. Um abraço, Silvio. Muito obrigado a você, telespectador, pela fidelidade, pela audiência aqui ao nosso programa. Tenham todos uma boa semana. Até a semana que vem.